baile no vovô. Na segunda-feira, todos acordaram cedo, com pressa de ir logo para o vovô. Pá queria ajudar a recolher e ferver a seiva. Má ajudaria a vovó e as tias a fazer comidas gostosas para todos que iriam ao baile. Eles tomaram o café da manhã, lavaram a louça e arrumaram a cama à luz da lamparina. Pá guardou a rabeca com cuidado no estojo e a colocou no trenó, que já estava esperando no portão. O ar estava gelado e a luz estava cinza quando Laura, Mary, Ma e Carrie entraram entre a palha e as cobertas quentinhas e aconchegantes. Os cavalos sacudiram a cabeça e saíram, fazendo os sinos do trenó soar alegremente. Lá se foram eles pela estrada, atravessar a grande floresta, até a casa do vovô. A neve da entrada estava úmida e lisa, de modo que o trenó deslizava rapidamente, e as árvores pareciam passar correndo nas laterais. Depois de um tempo, o sol saiu, e o céu brilhou. Longas faixas de luz amarela eram visíveis por entre as sombras dos troncos das árvores, e a neve ganhou um tom levemente rosado. Todas as sombras eram finas e azuladas, e cada monte de neve, cada rastro na neve, tinha sua sombra. Pá mostrou a Laura as pegadas de criaturas selvagens nas laterais da estrada, as pegadas pequenas e saltitantes de coelhos, as menores ainda de ratos do campo, e as das esberizas das neves, que pareciam penas. Havia pegadas maiores, que pareciam de cachorro, por onde raposas haviam passado. Também viram pegadas de veados saltitando na direção da floresta. O ar já estava mais quente. Pá disse que a neve não ia durar muito. Logo eles estavam chegando à clareira onde ficava a casa do vovô, com todos os sinos soando. Vovó saiu à porta e ficou ali sorrindo, convidando-os a entrar. Ela disse que vovô e tio George já estavam trabalhando no bosque de bordos. Pá foi ajudá-los. Laura, Mary e Ma, que carregava Carrie, entraram e tiraram os casacos. Laura amava a casa da vovó. Era muito maior que a deles. Tinha um cômodo bem grande e um quartinho para o tio George, além de outro para a tia Dulce e a tia Ruby. Também havia uma cozinha com um fogão bem grande. Era divertido correr pelo cômodo maior, desde a lareira até a cama da vovó, que ficava do outro lado sob a janela. O chão era feito de placas grossas e largas de madeira, que o vovô havia feito com o machado. Era todo liso e estava bem limpinho. A cama grande debaixo da janela era muito macia. O dia parecia curto, com Laura e Mary brincando no cômodo grande e Ma ajudando vovó e as tias na cozinha. Os homens haviam levado a comida para o bosque, portanto elas não precisaram arrumar a mesa. Só comeram sanduíches de carne de veado e beberam leite. Para o jantar, vovó fez mingau. Ela ficou ao fogão, peneirando a farinha de milho amarelada, com os dedos para dentro de uma panela de água salgada e fervente. Mexia o tempo todo, com uma colher de pau grande, acrescentando a farinha até que a panela estivesse cheia de uma massa grossa, amarela e borbulhante. Então ela passou a panela para a parte de trás do fogão, onde cozinharia lentamente. O cheiro era bom. A casa inteira foi tomada pelo aroma doce e condimentado da cozinha, pela lenha de nogueira queimando na lareira e produzindo chamas claras e fortes, pela maçã cheia de cravos ao lado da cesta de costura de vovó na mesa. O sol entrava pelas vidraças cintilantes e tudo parecia grande, espaçoso e limpo. Pai e o vovô voltaram da floresta para o jantar. Ambos tinham um jugo de madeira nos ombros,
que vovô havia feito. Encaixava bem no pescoço, nas costas e nos ombros. Em cada extremidade havia uma corrente com um gancho, e em cada gancho havia um balde grande de madeira, cheio de xarope de bordo. Pai e vovô tinham trazido xarope da chaleira na floresta. Eles seguravam os baldes com as mãos, mas todo o peso estava nos jugos em seus ombros. Vovó abriu espaço no fogão para uma chaleira de cobre bem grande. Pai e vovô despejaram o xarope nelas, na qual cabia todo o conteúdo de 4 baldes. Depois, tio George chegou com um balde menor de xarope. Todos comeram um mingau quente com xarope de bordo. Tio George estava de licença do exército. Usava uma jaqueta azul com botões de cobre e tinha olhos azuis alegres e corajosos. Era grande, largo e tinha um andar altivo. Laura ficou olhando para ele enquanto comia o mingau, porque tinha ouvido o pai dizer a Má que ele tinha se tornado um selvagem. George se comportava como um selvagem desde que voltou da guerra. Pá havia dito, balançando a cabeça como se sentisse muito, mas não tivesse o que fazer. Quando tinha 14 anos, tio George havia fugido para tocar o tamborim no exército. Laura nunca tinha visto um homem selvagem. Não sabia se deveria ter medo de tio George. Quando o jantar acabou, tio George foi lá fora para tocar na corneta do exército, alta e demoradamente. O som encantador e vibrante penetrava a grande floresta. Estava escuro e silencioso lá fora, e as árvores se mantinham imóveis, como se estivessem ouvindo. Então, à distância, um som pareceu responder, leve, claro, mínimo, como se uma pequena corneta respondesse à maior. Ouça, tio George disse. Não é bonito? Laura olhou para ele, mas não disse nada. Quando tio George parou de tocar, ela correu para dentro de casa. Má e vovó já tinham limpado as cinzas e tirado e lavado a louça, enquanto tia Dulce e tia Ruby se arrumavam no quarto. Laura se sentou na cama e ficou vendo enquanto elas penteavam o cabelo comprido e o dividiam com cuidado. A risca era feita da testa até a nuca. Depois de uma orelha a outra. Depois as tias faziam longas tranças e as prendiam com cuidado em coques grandes. Elas lavaram as mãos e o rosto, esfregando bem com sabão, na vasilha da bancada da cozinha. Usaram sabão comprado na loja, em vez do sabão pegajoso, mole e marrom escuro que vovô fazia e mantinha em um jarro grande para usar no dia a dia. Por um longo tempo, elas se ocuparam da parte da frente do cabelo, segurando a lamparina e olhando para um espelhinho pendurado na parede de toras. Escovaram-no tanto e deixaram-no tão liso no meio que brilhava como seda à luz da lamparina. O volume de cada lado também brilhava, e as pontas estavam enroladas e torcidas sob o coque grande atrás. Então elas vestiram lindas meias brancas que haviam rendado com um fio fino de algodão, produzindo padrões mais abertos, e completaram com seus melhores sapatos. Cada uma ajudou a outra com um espartilho. Tia Dulce apertou tanto quanto podia o de tia Ruby. Depois ela mesma se agarrou ao pé da cama enquanto a outra apertava o dela. Puxe, Ruby, puxe! Tia Dulce disse, sem ar, mais forte. Tia Ruby fincou os pés no chão e puxou mais forte. Tia Dulce media a cintura com as mãos, até que acabou dizendo, sem ar, acho que mais do que isso você não vai conseguir.
Mas Caroline disse que Charles era capaz de fechar as mãos em sua cintura quando eles se casaram. Caroline era o nome de Ma. Quando Laura ouviu aquilo, ficou muito orgulhosa dela. Tia Ruby e tia Dulce vestiram anáguas de flanela, anáguas comuns e anáguas rígidas e engomadas com renda em todo o babado. Por último, vieram os lindos vestidos. O de tia Dulce era azul escuro, com estampa de flores vermelhas e folhas verdes. Tinha botões pretos na frente, tão parecidos com amoras grandes e suculentas que Laura sentiu a vontade de provar. O de tia Ruby era de calicô cor de vinho, com estampa de penas em um tom mais claro. Os botões eram dourados, cada um com um castelinho e uma árvore gravados nele. O belo colarinho branco de tia Dulce era fechado na frente com um broche, com camafeu redondo, com a figura da cabeça de uma senhora. O colarinho de tia Ruby era fechado com uma rosa vermelha de cera. Ela mesma o havia feito, usando uma agulha de cerzim com a ponta quebrada, que não teria mais utilidade. Estavam ambas encantadoras e pareciam deslizar suavemente sobre o chão, com suas saias grandes e rodadas. Suas cinturinhas eram estreitas e firmes, suas bochechas estavam vermelhas e seus olhos reluziam sob os cabelos brilhantes e lisos. Ma também estava linda, em seu vestido verde escuro de musselina de lã, com folhinhas que pareciam morangos espalhados. A saia era rodada e drapejada. Tinha bordados e era adornada com fita também verde escura. Seu colarinho estava preso com um alfinete de ouro. Era chato, tinha o comprimento e a largura dos 2 maiores dedos de Laura e era todo trabalhado com marcas nas bordas. Ma parecia tão refinada que Laura tinha até medo de tocá-la. As pessoas começaram a chegar. Vinham a pé pela floresta nevada, portando lanternas, ou chegavam em seus trenós e carroças. Sinos soavam o tempo todo. O cômodo principal ficou lotado de botas compridas e saias balançantes. Havia uma porção de bebês enfileirados na cama de vovó. Tio James e tia Libby vieram com a filha, cujo nome também era Laura Ingalls. As 2 Lauras se reclinaram sobre a cama e ficaram olhando para os bebês. A outra Laura disse que o dela era mais bonito que Carrie. Não é nada, Laura retrucou. Carrie é o bebê mais bonito do mundo todo. Não é, não, a outra Laura insistiu. É sim. Não é, não. Ma chegou em seu belo vestido. Laura, ela disse apenas severa. Nenhuma das 2 Lauras disse mais nada. Tio George tocara sua corneta, que fazia um som alto e vibrante dentro da casa. Ele brincava, ria e dançava enquanto o fazia. Então, Pa tirou a rabeca do estojo e começou a tocar. Todos os casais formaram quadrados no chão e dançaram de acordo com as ordens dele. Para a direita, depois para a esquerda, Pa ordenou. E todas as saias giraram e todas as botas pisaram. As rodas viravam, as saias indo para um lado e as botas indo para o outro. Batiam-se palmas e mãos eram erguidas no ar. Troca de par, Pa ordenou. Cada cavalheiro se curva para a dama à esquerda. Todos fizeram como Pa disse. Laura ficou vendo a saia de Ma girar, sua cinturinha se dobrar e sua cabeça se curvar. Ela lhe parecia a dançarina mais encantadora do mundo.
A Rabeca cantava. Ah, moças de búfalo, não vão sair esta noite? Não vão sair esta noite? Não vão sair esta noite? Ah, moças de búfalo, não vão sair esta noite para dançar à luz do luar? As rodas grandes e pequenas giravam e as saias também, enquanto as botas pisavam firme. Pares se curvavam, se separavam e voltavam a se encontrar e a se curvar. Vovó estava sozinha na cozinha, mexendo o xarope que fervia na chaleira de cobre. Ela mexia no ritmo da música. Na porta dos fundos havia um balde de neve limpa. De vez em quando, vovó pegava uma colherada de xarope da chaleira e despejava em um prato com um pouco de neve. Laura voltou a olhar para os dançarinos. Pai estava tocando a lavadeira irlandesa. Ele cantava: Dancem, senhoras, não dancem de menos. Ponham mais força no calcanhar e nos dedos. Laura não conseguia manter os pés parados. Tio George olhou para ela e riu. Então a pegou pela mão e fez uma dancinha com a sobrinha no canto do cômodo. Laura gostava de tio George. Todos riam à porta da cozinha. Tiraram vovó de lá. O vestido dela também era lindo, de calicô azul com estampa de folhas cor de outono. Suas bochechas estavam coradas de tanto rir e ela balançava a cabeça. Continuava com a colher de pau na mão. Tenho que olhar o xarope, ela disse. Então Pá começou a tocar O Viajante do Arkansas e todo mundo acompanhou a música com palmas. Vovó se curvou para os convidados e fez alguns passinhos. Dançava tão bem quanto qualquer um deles. As palmas quase sufocavam o som da rabeca de Pá. De repente, tio George fez um passo elaborado. Curvou-se baixo na frente de vovó e começou a dançar uma giga. Ela passou a colher de pau a alguém, colocou as mãos na cintura e encarou tio George. Todos gritaram, porque vovó dançou a giga também. Laura batia palmas no ritmo da música, junto com todos os outros. A rabeca cantou como nunca. Os olhos de vovó brilhavam e suas bochechas estavam bem vermelhas. Abaixo das saias, seus calcanhares batiam tão rápido quanto os das botas de tio George. Todo mundo estava muito animado. Tio George continuou fazendo a giga, assim como vovó, de frente para ele. A rabeca não parou. A respiração de tio George ficou pesada e ele enxugou o suor da testa. Os olhos de vovó brilharam mais. Você não vai ganhar dela, George, alguém gritou. Tio George acelerou a dança. Fez a giga 2 vezes mais rápido que antes. Vovó também. Todo mundo comemorou. As mulheres riam e batiam palmas, enquanto os homens provocavam George. Ele não se importava, mas não lhe restava fôlego para rir. Estava dançando. Os olhos azuis de Pá também brilhavam. De pé, ele observava George e vovó, enquanto o arco da rabeca dançava sobre as cordas. Laura pulava no lugar, dando gritinhos e batendo palmas. Vovó continuava dançando, com as mãos na cintura e o queixo erguido, sorrindo. George não desistia, mas suas botas já não batiam tão forte quanto de início. Os saltos de vovó prosseguiram em seu sapateado alegre. Uma gota de suor escorreu da testa de George e brilhou em sua bochecha. De repente, ele jogou os braços para o alto e disse, arfando, perdi! Então parou de dançar. Todo mundo fez barulho, gritando e batendo os pés para celebrar vovó. Ela dançou mais um pouquinho, então parou.
Riu, meio sem fôlego. Seus olhos brilhavam igualzinho aos de pá quando ria. George também ria, enxugando a testa na manga. De repente, vovó parou de rir. Ela se virou e correu o mais rápido possível para a cozinha. A rabeca parou de tocar. As mulheres vinham falando ao mesmo tempo, enquanto os homens provocavam George, mas todos pararam por um minuto ao ver vovó assim. Ela voltou para a porta que dividia a cozinha e o cômodo principal e disse: "O xarope está pronto, venham se servir." Todos voltaram a falar e rir. Apressaram-se para pegar pratos na cozinha e saíram para enchê-los de neve. A porta dos fundos estava aberta, deixando o ar frio entrar. Lá fora, as estrelas pareciam congeladas no céu e o ar queimava as bochechas e o nariz de Laura. Sua respiração condensava ao sair. Ela, a outra Laura e todas as crianças colocaram neve limpa nos pratos. Depois voltaram para a cozinha lotada. Vovó ficava ao lado da chaleira de cobre e, com a colher de pau, despejava o xarope quente em cada prato de neve. Ela esfriava e formava uma bala macia que todos comiam imediatamente. Podiam comer o quanto quisessem, pois açúcar de bordo não fazia mal a ninguém. Havia bastante na chaleira e bastante neve lá fora. Assim que terminavam o primeiro prato, voltavam a enchê-lo de neve para que vovó despejasse mais xarope nele. Quando não aguentavam mais comer a bala macia de bordo, os convidados se serviam da mesa comprida, que estava coberta de tortas de abóbora e de frutas silvestres, biscoitos e bolos. Também havia pão, porco cozido frio e picles. Ah, como era ácido o picles! Todos comeram até não poder mais. Depois voltaram a dançar. Vovó continuou de olho no xarope na chaleira. De vez em quando, colocava um pouquinho em um prato e mexia. Então, balançava a cabeça e devolvia o xarope à chaleira. O outro cômodo estava barulhento e animado, com a música da rabeca e os ruídos da dança. Finalmente, quando vovó mexeu, o xarope no pratinho se transformou em grãos, como se fosse areia. Ela chamou: "Rápido, meninas! Está granulando!" Tia Ruby, tia Dulce e Má deixaram a dança e vieram correndo. Pegaram as panelas, grandes e pequenas, e assim que vovó as enchia de xarope, iam atrás de mais, reservando as cheias para esfriar. "Agora, tragam as forminhas para as crianças", disse vovó. Havia uma forminha, ou pelo menos uma caneca quebrada ou um pires para cada menina e menino. Todos ficaram vendo ansiosos vovó despejar o xarope. Talvez não houvesse o bastante. Nesse caso, alguém teria de ser generoso e educado. Mas havia xarope para todos. A última raspada na chaleira de cobre encheu a última forminha. Ninguém ficou de fora. A música e a dança prosseguiram. Laura e a outra Laura ficaram ali vendo os dançarinos. Elas se sentaram no chão, a um canto para acompanhar. A dança era tão bonita e a música era tão alegre que Laura não se cansava daquilo. Todas as belas saias passavam girando, as botas passavam pisando forte e a rabeca continuava tocando animada. Então Laura acordou, deitada aos pés da cama de vovó. Já era manhã. Má, vovó e Carrie estavam na cama. Pai e vovô dormiam no chão, enrolados em cobertores perto da lareira. Ela não viu Mary, que dormia na cama com tia Dulce e tia Ruby. Logo estavam todos de pé. Havia panquecas e xarope de bordo para o café. Depois Pá trouxe os cavalos e o trenó até a porta.
Ele ajudou Ma e Carrie a subir, enquanto o vovô pegava Mary no colo e tio George pegava Laura para acomodá-las na palha sobre o trenó. Paz cobriu bem. O vovô, vovó e tio George se despediam enquanto eles se afastavam na grande floresta, a caminho de casa. Adeus, adeus! O sol estava quente e os cascos dos cavalos levantavam bocados de neve enlameada com o trote. Atrás do trenó, Laura podia ver as pegadas que deixavam, cada uma delas afundando a neve e chegando à lama. Antes que a noite caia, Pá disse, vai ser o fim da neve de açúcar.